tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele perto, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Meus irmãos, eu estava lendo esse texto, e esse texto me chamou muito a minha atenção, porque a gente observa que Jesus, nos versículos anteriores, ou seja, os versículos de número 31, a gente observa que Jesus chama os 12, e eles falam assim, subimos para Jerusalém. Ele estava dizendo assim, ó, vamos para Jerusalém, né? Porque lá em Jerusalém vai se cumprir, eles vão bater em mim, eles vão cuspir em mim, eles vão maltratar eu, e eles vão me crucificar. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele dizia, só que os discípulos não estavam entendendo ainda o que Jesus estava falando com eles. E eu observando esse texto, eu fiquei olhando, porque quando Jesus subimos a Jerusalém, Jerusalém ficava no alto. Jerusalém não ficava no baixo, Jerusalém ficava no alto. Tanto que ele diz assim, ó, subimos a Jerusalém. E se você observar bem a parábola do bom samaritano, está dizendo que um salteador, o homem desceu para baixo em Jericó e ele foi roubado, maltratado, bateram nele, deixaram ele quase morto. Então, quer dizer, ele desceu de Jerusalém e foi pego em Jericó. Então, você observa que Jericó aqui, ela ficava embaixo e Jerusalém ficava em cima. Então, Jesus, ele disse para eles assim, ó, vamos porque eu vou morrer, eles vão cuspir em mim, vão me maltratar e vão me crucificar. Só que a Bíblia vai dizer aqui que nada disso eles entendiam, essas palavras, era encoberta. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas eles foram com Jesus. E a Bíblia diz que aconteceu que chegando ele perto de Jericó, né, tinha um homem, um mendigo sentado ali à beira do caminho. Irmãos, e como que aquele homem ia para sentar na beira do caminho, eu não sei. Eu sei que ele estava na beira do caminho. Como ele chegava lá, porque alguém tem que guiar ele até o caminho. Alguém tem que guiar ele até onde ele pede a esmola dele. Ou ele ia sozinho. Não tem como ele chegar no lugar onde ele pede esmola se alguém não levar ele até lá. Então, eu acredito que, a Bíblia não relata, mas eu acredito que alguém levava ele e deixava ele lá, na beira do caminho. Por que deixava ele na beira do caminho? Jesus estava subindo para onde? Para Jerusalém. E Jerusalém era um lugar de adoração. O povo ia lá para Jerusalém para adorar. E ele sabia que passava muitas pessoas ali que ele arrecadava dinheiro, ele ganhava muito dinheiro ali. Com certeza, o pessoal dava muita coisa para ele. Então, ali era o lugar que ele ficava na beira do caminho. Então, ele sabia. Ele ficava embaixo, o povo ia para cima, para Jerusalém. E Jesus foi. E o que me chama a atenção, irmãos, que ele estava sentado naquele caminho. E, de repente, aquele homem começou a escutar um barulho. Porque a gente sabe que Jesus não andava sozinho. Jesus andava com a multidão do seu lado. A multidão ia, se vocês observar o texto, Jesus chamou os 12 discípulos. Mas tinha uma multidão aqui. Do lado de Jesus subindo com ele. E o interessante disso, irmãos, é que esse homem que estava sentado na beira do caminho, irmão, cego. Segundo, eu ouvi o irmão que dava curso de hebraico aqui. Ele falou que no original, o Bartimeu, ele não era cego, ele ficou cego. No original. Ele disse que o Bartimeu, ele ficou cego. Ele não era cego. Agora, a gente observa dentro da leitura
que ele estava naquele lugar ali, no caminho, pedindo esmola, e de repente Jesus estava passando, Jesus tinha que passar naquele caminho, porque Jesus estava subindo para Jerusalém. Irmãos, eu achei interessante porque a gente observando isso, esse homem, para ele, a esperança dele, irmão, era morrer cego, continuar a vida dele ganhando dinheiro ali, não sei o que eles davam para ele ali. Aí, acho que ele pensava assim, ó, eu vou morrer do jeito que eu estou aqui, cego, sem esperança, vou continuar aqui. Mas, irmão, mas a Bíblia diz que Jesus estava passando ali, e a gente observa que aquele homem, Jesus fez a esperança daquele homem renascer. E a gente observa que esse fato, antes desse acontecimento, 33 anos atrás, estava nascido lá em Belém, esse Jesus que está passando ali, naquele caminho indo para Jericó. 33 anos antes desse acontecimento. A Bíblia diz que tinha uns magos, que eles estavam guardando as suas ovelhas, ou seja, guardando elas à noite. Os pastores, eles estavam guardando as suas ovelhas. E de repente, um anjo apareceu, um anjo do Senhor apareceu. A Bíblia relata isso em Lucas, capítulo 2, versículo 8 em diante. Que aquele anjo, uma glória de Deus, cercou aqueles homens, os magos, os pastores que estavam ali, pastoreando, guardando os rebanhos. E ali foi uma glória tão grande, e eles ficaram com medo. E a Bíblia diz que eles disseram assim, o anjo disse para eles assim, ó, não tenha medo, eu vim trazer boas novas para vocês. Eu vim dizer para vocês que lá em Belém, na cidade de Davi, olha o que ele gritava, Jesus, filho de Davi, na cidade de Davi, nasceu o Salvador do povo. Então Jesus estava nascendo lá, o homem estava cego, 33 anos, Jesus está passando, aonde esse homem está? A Bíblia não dá a idade do cego, mas ele estava no caminho. Eu estava lendo esse texto, irmão, e eu fiquei parado quando eu fui ler lá em Atos 2, Lucas 2, eu comecei a ler, eu percebi, eu falei assim, ele não diz assim, ó, lá em Belém, nasceu o Salvador dos judeus. Não falou o Salvador do judeu, o Salvador do povo, ou do mundo. Então Jesus havia acabado de nascer lá. Agora Jesus estava com 33 anos, terminando o seu ministério, subindo para Jerusalém para ser crucificado. E agora Jesus, ele passando pelo caminho de Jericó. Ele encontrou o cego começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós eu observando esse texto, irmão, o homem estava sem esperança nenhuma. Às vezes nós estamos sem esperança em algumas coisas da nossa vida. Às vezes nós estamos com uma enfermidade que nós não temos esperança. Mas eu quero dizer para você, e já de antemão, falar para você uma palavra profética na sua vida. Eu não sei como que está a sua situação. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, talvez sem esperança, desanimado. Foi falado aqui de tempestade. Foi falado aqui que Jesus está conosco. E às vezes, então, eu quero dizer para você que ainda tem esperança. Tem esperança. O que nós não podemos perder é a esperança. Porque Jesus, ele disse que ia voltar, irmãos. E ele vai voltar. Se eu morrer, eu vou com ele.
Se ele voltar e eu estiver vivo, eu vou com ele. Você tem que ter essa esperança, essa convicção. Às vezes a gente pergunta para a pessoa assim, mas se Jesus voltar, a pessoa, você está pronto para subir? Tem pessoas que ele dá uma balançada, porque ele não tem aquela convicção. Quando você tem convicção, você fala, eu estou pronto. Então, o Bartimeu, irmãos, quando ele estava naquele caminho, Jesus fez a esperança daquele homem renascer. Um homem que, irmão, ele não pediu, eu fico assim, abismado. Porque as pessoas procuram Jesus só por coisas materiais. Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar. E o interessante é que o Bartimeu não pediu nada para Jesus. Ele podia pedir muita coisa para Jesus, mas como que ele vai pedir, irmão? Ele não enxerga. O que adianta ele pedir uma casa? Ele pedia as coisas boas daquela época para Jesus, se ele não enxergava. O Bartimeu falou, eu só quero ver, Senhor. Eu quero ver. Mas tinha um problema, irmãos, tinha um problema. E qual era o problema que tinha? Naquela época, Jesus só estava num lugar só, uma vez. Jesus não podia, ele não estava em todo lugar no mesmo tempo. Uma hora ele estava na Judéia, uma hora ele ia para Galiléia, outra hora ele estava em Cafarnaum, e assim ele ia. Ele não podia estar num lugar ao mesmo tempo, como hoje ele está ao mesmo tempo. Hoje ele está aqui, ele está no Monte Horebe, ele está lá no Zairacês, ele está lá no Oratório, ele está lá no Adelino, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas naquela época não era assim. Era difícil para o Bartimeu. Como é que ele ia procurar Jesus na situação que ele estava? Cego. Só podia chegar até na beira do caminho, que eu acredito que levavam ele. O problema dele era só esse. Mas Jesus um dia... Uma coisa é certa, irmãos, se o homem, ele não pode se achegar até Deus, Deus vem até o homem. Quando nós saímos para evangelizar, Deus está indo em busca do homem. Então é Deus que está indo em busca do homem, usando eu e usando você. Então, o Bartimeu, ele não podia ir, mas Jesus veio, passou onde ele estava. Ou seja, Jesus veio até ele. Hoje para nós não temos esse problema. Para nós não temos esse problema. Jesus está conosco em qualquer lugar. Onde nós for, Jesus está. A Bíblia diz que ele é onisciente, e é onipresente, e onipotente. Então ele está em todo lugar. E o interessante aqui é que o Bartimeu, ele estava parado, conhecia Jesus, ele era cego, mas não era surdo. Observe, ele era cego, mas ele não era surdo. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto que ele sabia da onde Jesus vinha, da linhagem que Jesus vinha. Ele falou, Jesus, filho de Davi. Ele sabia que Jesus vinha da linhagem de Davi. Então, quer dizer, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele pensava assim, eu ouvi falar, mas eu não posso ir até ele. Eu não posso ir até ele. Mas um dia Jesus tinha que morrer na cruz. E Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus passa na beira daquele caminho. E o interessante, irmãos, é que Jesus passando na beira daquele caminho, o Bartimeu não perdeu a oportunidade que ele teve. O Bartimeu sabia, eu já ouvi falar desse homem, eu não podia ir atrás desse homem, mas ele está passando aqui na multidão, e eu sei que ele
eu já ouvi os milagres dele, o feito dele. Então eu vou clamar. Vou clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus era bom, né, irmão? Que a palavra, a gente sabe que a palavra é misericórdia, né? Ele era assim, eu digo assim, né? Mas ele ainda é bom, né? Mas Jesus, a gente sabe que a palavra misericórdia, ela vem, se você repartir ela no meio, ela vem miséria, ou seja, Jesus sentia a miséria dos outros. E a córdia, ela vem do coração. Coração quer dizer misericórdia, vem do coração. Ou seja, Jesus sentia a miséria do outro no coração. E ele sabe disso. E esse homem começou a clamar. E a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E eles tentaram impedir ele, irmãos. É o que foi falado aqui. Às vezes você ouve palavras negativas. Palavra que, em vez de te levantar, ela quer te derrubar. Ao invés dela te edificar, a Bíblia tem que sair da nossa boca palavra de edificação. Quando Deus chamou o Abraão, o Deus disse para o Abraão assim, ó, e tu serás uma bênção. Então, o que tem que sair da minha boca é palavra de bênção. E nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Nós temos que falar, irmãos, a pessoa pode estar passando por pior momento da vida dela, mas você tem que levantar ela e não derrubar ela. Você tem que falar, não, irmão, alguma coisa é impossível para Deus? Não é impossível. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Você pode não crer, mas Deus continua fazendo. O que nós temos é que falar palavras positivas. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Não importa o que a pessoa está passando. Você tem que crer, irmãos. Porque tem pessoas que, aqui não tem, mas tem lugar que tem pessoas que, ao invés de ele te ajudar, ele te derruba mais. Os amigos de Jó eram assim, né? Os amigos de Jó era desse jeito. Aqueles lá, se fosse pelo Jó, o Jó tinha morrido, se fosse por eles. Então, tem os amigos de Jó? Tem os amigos de Jó. Só que é por isso que eu falo para você, você tem que estar arraigado, você tem que conhecer. Palavras que edificam, nós temos que falar. Palavras que edificam, que causa edificação, como diz a palavra de Deus. E nós olhando para esse texto, eu fiquei olhando a vida desse homem, irmãos. Esse homem não parou de clamar, ele continuou clamando, clamando, clamando. E às vezes a gente é diferente. Às vezes nós passamos por qualquer lutinha, já não clama mais, já não ora mais, já fala que Deus não está ouvindo a sua oração. Irmãos, a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. E nem as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Se nós estamos clamando, nós temos que crer que Deus está ouvindo. Eu não sei se você está clamando por salvação, creia que Deus está ouvindo. Não dá ouvido, palavras negativas, não. Se o Bartimeu, e o pior, irmãos, eu falo isso, porque às vezes a gente observando aqui, não foi as pessoas, a multidão que queria calar o Bartimeu, não, viu? Foi os discípulos, viu? Foi os discípulos. Você vê? Às vezes, irmão, eu falo isso aqui, tá? Porque eu não coloquei isso lá, nem escrevi isso aí, irmão. É que está vindo é fax aí, é fax. Os discípulos, está escrito aqui, né?
que os discípulos queriam que ele calasse. Mas ele continuou clamando. E às vezes, irmão, quem às vezes quer derrubar nós é os próprios irmãos. Com palavras negativas. Então é por isso que você tem que continuar clamando, irmão. Ó, a gente vai falando, Deus aí. Mas é uma realidade da vida. Você ouve, não é da boca do ímpio. Não é da boca do cristão, não. A palavra que para sair da boca dele de edificação, ela sai ao contrário. E não pode sair da mesma fonte dois tipos de água, você sabe disso, né? Não pode sair dois tipos. Ou água, não é água doce ou água amarga, irmão. Nossa fonte tem que sair água doce, que provoca sede. Agora, eu estou falando isso aqui, mas eu não veio na hora isso aqui, viu? Esse negócio que é os discípulos que queriam parar, veio do alto isso aqui, viu? Talvez, eu não sei se você falou alguma coisa aí, ou alguém falou para você, seu irmão, mas uma coisa eu vou dizer para você. Se foi alguma pessoa que falou isso para você, você perdoa ele, tá? Perdoa ele. Fala para Deus, perdoa ele, mas tem que ser de coração, como disse Jesus, viu? Não pode ser da boca para fora, não. Tem que ser do coração. Perdoa ele, porque a Bíblia diz que nós temos que amar. Nós temos que amar, nós temos que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos calunia, né? Nós temos que orar por eles. Nós não devemos pagar mal por mal, e sim pagar mal por bem, é o que a Bíblia diz. E esses homens aqui tentando parar esse homem de clamar, mas ele não continuou clamando. Irmãos, ele só tinha a única oportunidade, uma oportunidade única esse homem tinha. Se ele perdesse, nunca mais ele ia ter outra. Ele não ia ter outra oportunidade de jeito nenhum mais. Jesus estava indo para a crucificação. Jesus estava subindo para Jerusalém, já tinha acabado de falar com os 12 aqui, ó, que eles iam matar, tá? Ele ia crucificar ele, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E o Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade dele, ele aproveitou a oportunidade dele, que ele teve. Mas o interessante disso tudo, irmãos, é que o Bartimeu só queria ver. Ele queria só enxergar. Já pensou, irmão? Eu fico imaginando a cena. O homem cego, daqui a pouco, quando ele abre o olho, ele vê a face de Jesus na frente dele. Ô, irmãos, isso aqui, ó, era a nossa condição. Que o diabo, ele luta para que nós não viemos conhecer a luz do Evangelho, irmãos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam resplandecer a luz do Evangelho. E agora eu fico imaginando a cena quando esse homem clama, que Jesus, ele pergunta para Jesus, Jesus fala, o que você quer? Quer que eu te faça? Fez uma pergunta para ele. Senhor, eu quero ver. Eu imagino quando Jesus fez aquele homem chegar, quando ele viu a face de Jesus, eu me lembrei daquele louvor que diz assim, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Irmãos, nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos encontrar com Jesus e ver Jesus e poder abraçar Jesus, irmão. Mas nós temos que ter convicção disso. Não podemos desanimar. Não podemos descer do barco de maneira nenhuma. Irmãos, venha o que vier, continue firme no barco, não desanima.
Não perca o ânimo. Não vai, nunca foi fácil e nem vai ser fácil. É de mal para pior. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos de bom ânimo. Bom ânimo. Se fosse fácil, ele não falava para Josué. Se fosse fácil, ele não dizia assim, ó, quando Moisés faleceu, Moisés morreu, o Deus chamou Josué e disse assim, ó, meu servo Moisés é morto. Levanta! Levanta! Irmãos, levanta! Você vai fazer meu povo atravessar, passar e herdar a terra que eu prometi para eles. Se fosse fácil, Deus não diria para Moisés, esforça e tem bom ânimo. Deus diria para Moisés assim, Moisés, vai ser coisa fácil, não precisa fazer nada, Moisés. Só fica aí me servindo. Não é assim, não. Levanta, Moisés. Tem de bom ânimo. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite. Você sabe o que faz nós ficar de pé? É a palavra, irmãos. É a palavra. Não deixe de ler a Bíblia, não. Às vezes a pessoa fala assim, ó, irmãos, eu vejo as pessoas falar assim, ó, não está passando perseguição, mas está escrito que ia passar. Está escrito, Jesus falou. Se perseguiram a mim, vocês também vão perseguir. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Então não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Mas nós sabemos uma coisa, irmão, como foi falado aqui. Quem guerreia nossas guerras é Jesus, irmão. Quem está conosco no barco é Ele. Quem vai na nossa frente é Ele. Não é nós que vencemos as nossas guerras, é Ele que vence a guerra por nós. Às vezes, às vezes eu sei que a gente deve orar. A gente deve orar. Para a gente orar pelas pessoas que estão passando perseguição, sim. Para Deus fortalecer, dar graça para eles aguentarem. Porque quando Jesus termina o sermão do monte, Jesus fala para os discípulos, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Irmãos, nosso galardão é grande. Nós temos que suportar o Senhor, porém o Senhor fez muito mais na vida desse cego. Às vezes, irmãos, às vezes nós aceitamos Jesus, a gente aceita Jesus, é uma beleza, irmão, é uma beleza. Você aceita Jesus, você nasce de novo, você fica alegre, né? Nossa, é uma alegria tão grande. Mas vai passando o tempo, você vai passando as lutas suas. Você vai passando as suas lutas. Vai vindo as lutas. Aí as pessoas pensam que aceita Jesus e pronto, acabou. Não, irmão, as lutas vêm. As lutas vêm. Mas Jesus disse que estaria conosco. Até a consumação do século. Quem aqui nunca pensou em voltar para trás, irmão? Quem nunca pensou em abandonar aqui? Hã? Tem vezes que a gente passa uma luta tão grande que a gente desanima. Mas aí o Espírito Santo vem e nos fortalece, nos consola.
E nós levantamos de novo. É assim mesmo, o evangelho é isso, irmãos. A gente vai passando as nossas lutas, mas junto com Jesus. Quando está ruim, nós falamos o quê? Como diz o Salmo de número 121, elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, irmão, ele não tosqueneja. Deus não dorme, irmão. Nós dormimos, mas Deus fica olhando nós a noite inteira. O segredo, irmãos, é olhar para o alvo. É olhar para o alvo. Sem ele nós não aguentamos nada, não. Às vezes a pessoa pensa que melhora sem ele. Piora, irmão. Piora. Quem tinha um fica tendo 7. Pior do que o primeiro. Jesus falou bem isso, bem claro. Então, o segredo, irmãos, está vindo aí, ó, o final de ano aí, né? Está vindo o final de ano aí. Eu sei que é um tempo que quem viveu o mundo sabe como que é. Quem viveu lá fora sabe como que é. Como que ele é puxado para lá. Só que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Então ele sabe o que é bom para nós e o que não é bom para nós. E a Bíblia diz mais para nós fugir da aparência do mal. Olhando aqui nesse texto, ele vai dizer que abriu os seus olhos e salvou a sua alma. Ou seja, Jesus não somente abriu os olhos dele, irmão, mas salvou a alma dele. O Jesus, ele não quer abrir só os seus olhos, ele quer salvar a sua alma. Como ele salvou a minha, ele salvou a de muitos que aqui estão. Ele quer salvar a nossa alma. E o interessante é que depois que esse homem se converteu, foi atrás de Jesus, Jesus abriu os olhos dele, ele não voltou a sentar no caminho. Ele voltou com Jesus, seguindo Jesus no caminho. Ele entrou no caminho e seguiu Jesus no caminho, glorificando a Deus. E é isso que tem que acontecer. Nós outrora estávamos no caminho, na beira do caminho. Mas um dia, Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos chamou, abriu nossos olhos e trouxe nós para o caminho. Por que o caminho? Porque o caminho é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho é Jesus. Então esse homem, irmãos, ele clamou, Deus resolveu a situação dele. Eu sei que aqui, todo mundo, a maioria aqui, todo mundo é crente, irmãos. Todo mundo aqui é crente. Então, eu não vou nem fazer apelo, a não ser se você está fora do caminho. Se você estiver andando na beirada do caminho, eu vou convidar você para entrar no caminho. Para você andar com Jesus. E uma coisa que às vezes, a prova maior da pessoa é no final de ano, viu? Ainda mais aquele que aceita Jesus perto do final de ano. A prova dele é dobrada. Aí é que Jesus prova ele para ver se ele aguenta mesmo. No final de ano aparece tantas coisas, né? Aí você canta aquele hino que o pastor Edson cantava. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, né? Mas aí, irmãos, a prova do crente é no final do ano. Mas, irmão,
É aí que nós temos que mostrar para Jesus que nós amamos Jesus. Porque, irmão, tudo passa. Tudo passa. O mundo passa, as concupiscências passam. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu vou dizer para você uma coisa. Faça a vontade de Deus. Seja quem você é. Seja quem você é. Eu disse isso, irmão, e eu continuo dizendo. A gente tem que ser quem a gente é. Eu não posso... Eu vi o pastor falando ontem aqui, na ceia, que as pessoas... Você nunca vai ver uma pessoa de escola de samba, uma mulher que dança, alguma coisa, sei lá, ou um baterista lá, ele imitar um cristão. Ele põe uma roupa de cristão, põe um paletó de cristão e vir para a igreja. Mas você vai ver muitos crentes imitando essas pessoas. Esse é o problema. Então nós temos que ser quem nós somos. Continua sendo o que você é. Olha para o alvo. Ele abriu os seus olhos para você andar no caminho com ele. Não está dizendo que quem anda na beira do caminho é que vai entrar lá. É quem anda no caminho. Para entrar lá tem que andar no caminho. Então, meus irmãos, fica com essa palavra nessa noite. Deus abriu nossos olhos para nós observar as coisas que não agradam a Deus. Os nossos olhos, irmãos, têm que estar postos fito em Deus. Olhando para as coisas que são do alto, como diz o Paulo escrevendo lá aos Colossenses, se não me falha a memória, capítulo 3 ou 2. Buscando as coisas que são de cima e não as que são da terra. Quando nós buscamos as coisas de cima, é onde Deus está assentado. Quem busca as coisas da terra, eu costumo dizer para minha esposa que quem gosta de terra é minhoca. O crente não é minhoca. Quem gosta de terra é minhoca. Tem umas pessoas que é minhoca por aí, né? Tem pessoa que é minhoca, né? Não vou falar aqui não, que os irmãos já sabem que é minhoca, né? Mas nós não somos dessa terra, irmão. Nós somos peregrinos na terra. Nós estamos buscando o céu. Então, meus irmãos, fica com essa palavra nessa noite. E continue olhando para o seu alvo. Continue olhando para o seu alvo. O seu alvo é Cristo. Ele suportou muitas coisas por nós. Que nós possamos, irmãos, pedir a graça de Deus e perseverar até o fim. Porque a Bíblia fala que é no fim, viu? Não é no começo, nem no meio. É no fim que vai ser salvo. A nossa salvação está no final. Não adianta nós fazer um monte de coisa e não chegar lá. Não adianta eu curar, Deus usar para batizar, eu ganhar um monte de alma. Isso não vai contar nada para mim. O que vai contar para mim é eu chegar lá diante de Jesus e poder ver os olhos dele, ver a face dele. Não é... Irmãos, não adianta, irmãos. Nós temos uma campanha na tarde da bênção aqui, sobre os dons espirituais. Dons não salva ninguém. Dom não salva ninguém. O dom é uma ferramenta que Deus dá para nós trabalhar. E ela é usada na hora certa e no momento certo. Não é na hora que eu quero. Eu disse aqui na tarde da bênção que se eu tivesse o dom de curar, eu entrava no hospital Nardini e limpava o Nardini e deixava todo mundo desempregado. Até o Jefferson ia ficar desempregado. Porque
A Bíblia diz que o Paulo chega a dizer no versículo 7 que é uma manifestação do Espírito. Ele manifesta naquele momento para aquilo que é útil ali naquela hora. É igual o médico, né? O médico, quando ele está operando, tem uma pessoa do lado dele, as ferramentas estão tudo ali, ele só pede e ela vai dando. Aquela ferramenta útil para aquela hora ali, para aquele momento. É assim. Os dons espirituais é assim. É usado naquele momento, para aquilo que é útil. Então, dom não salva. Dom não salva. Dom é uma ferramenta. Ah, Senhor, mas eu curei no seu nome. Está escrito lá, né, Mateus 7, né? Em teu nome eu fiz maravilha. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você fez em meu nome. Mas, apartai de mim, porque eu não conheço você. É ferramenta de Deus, irmão. Não é pela ferramenta que Deus me fornece que eu vou ser salvo. A minha salvação vem pela obediência à palavra de Deus. A nossa salvação está na obediência à palavra de Deus. A sua salvação e a minha salvação está na perseverança até o fim. Então que nós possamos, irmão, perseverar até o fim. Que nós possamos ser fiel até a morte, como diz a Bíblia. E dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.